O reformador alemão Martim Lutero, certa vez, disse assim: tenho tanta coisa para fazer hoje que vou passar as 3 primeiras horas do dia em oração. Isso nos leva a refletir profundamente sobre a necessidade de nós orarmos mais. Nós, de costume, fazemos assim: quanto mais coisas a gente tem para fazer, menos tempo a gente passa com Deus. Martim Lutero foi na contramão disso. Quanto mais coisas ele tinha para fazer, mais tempo ele passava com Deus. Nós estamos no nosso 8º dia de propósito, 100 dias de oração, jejum e estudo intencional por mais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de orar mais. O apóstolo Paulo também foi alguém que se dedicava à oração, foi um exemplo para nós, né? Na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 4, ele diz assim: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Paulo não só orava constantemente por aquela igreja, mas orava com alegria e com intencionalidade. Veja só o que diz no capítulo 1, verso 9, na carta de Paulo aos Filipenses. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Intencionalidade na sua oração. Paulo era intencional na oração dele por aquela igreja. Tal como Lutero nos ensinou a orar proporcional às nossas responsabilidades. Quanto mais agenda eu tenho, quanto mais responsabilidade, mais eu tenho que orar. Paulo nos exortou, a partir da sua carta aos Filipenses, a orar com amor, com intencionalidade, com dedicação. E eu fico aqui parando para pensar que todos nós, hoje em dia, temos muitas responsabilidades, né? A gente reclama da falta de tempo para tudo. Então, a gente nunca tem tempo para tomar um café com uma amiga, a gente nunca tem tempo para ter aquele encontro que a gente queria ter, a gente nunca tem tempo para fazer, sei lá, algo que a gente precisa fazer. Nós não temos tempo para ler, nós não temos tempo para estudar a Bíblia, nós não temos tempo para orar mais, nós não temos tempo para nada. E Lutero dizia assim: quanto mais eu preciso fazer coisas, mais eu preciso orar. E por fim, um outro exemplo que para a gente é o maior de todos é do nosso próprio Salvador, Jesus Cristo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passou 40 dias em oração e jejum. Atenção, Jesus, sendo Jesus, passou 40 dias de jejum e oração. E nós achamos que nós não precisamos de oração, nós não precisamos de jejum, que dá para deixar para depois, que dá para fazer pouco. Gente, Jesus, sendo Jesus, passou 40 dias em oração e jejum. E nós? Então, para concluir, eu quero te convidar a 3 reflexões. Primeiro, analise a sua rotina. Veja o que você precisa organizar, o que você precisa melhorar para que você tenha mais tempo para a oração. Hoje o tema é o mais oração. Vamos olhar para a nossa agenda, olhar para a nossa rotina, o que nós precisamos de fato melhorar para que a gente possa investir mais tempo em oração. Segundo, seja intencional na oração por alguém hoje. Assim como o apóstolo Paulo fazia pelas igrejas, faça por alguém hoje. Seja insistente na oração por alguém. Ore de manhã, ore na hora do almoço, ore à tarde, ore à noite, ore o dia inteiro pela vida de uma pessoa, pelo menos. E terceiro, será que nós temos enxergado a oração como uma obrigação e não como um privilégio? Porque se nós enxergarmos como obrigação, vai ser chato, vai ser rápido, vai ser ineficiente, vai ser ineficaz. Não vai ser algo prazeroso, mas se nós entendemos como um privilégio, nós vamos querer ir para esse lugar. Talvez a gente não tenha percebido ainda isso. Talvez a gente entenda que a oração é necessária, mas tem sido algo muito chato na nossa vida, que nós temos dedicado pouco tempo. E eu quero te convidar a terminar esse vídeo então e fazer uma oração rápida para Deus. Peça para Deus renovar dentro do seu coração, eu vou fazer isso também, o desejo, a paixão, o amor ardente, sabe aquele amor que arde mesmo dentro do coração da gente pela oração. Porque assim nós vamos dedicar mais tempo para estar na presença de Deus.